Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém. Bom, amados irmãos, nós vamos aqui acompanhar, um calvinista, o Evandro Ferreira, o calvinista. Então, na plataforma já está existindo, aos vários calvinistas no YouTube. Por exemplo, a Rosa de Saron, Eric Ribeiro, porque eles dizem que não é pelas nossas obras, não é o que você faz, não é pela santidade que você vai ser salvo. O Eric Ribeiro, ele falou que se quem depender da santidade vai para o inferno. Veja só o que o Eric Ribeiro, o apóstata da fé, da verdade, diz. A Rosa de Saron falou que não precisa fazer, irmão, esses são as mentes calvinistas que está aprendendo com o homem. Então a doutrina da Rosa de Saron é de homem, é do Calvino, em dizer que você não precisa fazer nada para ser salvo, ok? Então são grupos dos calvinistas que tem aí na plataforma. Então vamos acompanhar esse vídeo aqui do Evandro Ferreira e Mauro Coupe Souza, tá? Vamos lá. Acompanha aí, ok? Vamos acompanhar aqui esse vídeo aqui do Mauro Coupe Souza e Evandro Ferreira. O irmão Mauro Souza falou algumas coisas a respeito da suficiência da cruz, de santificação e algumas coisas mais que eu acredito ser necessário esclarecer. Então, fique ligado para que você possa compreender. Lembrando, nada contra a pessoa do Mauro Souza, tampouco contra o André, mas apenas contra o que o Mauro falou a respeito de suficiência da cruz e de uma vez salvo, salvo para sempre. Você vai entender esse vídeo aqui. Vamos lá assistir. Preste muita atenção ao que o Mauro vai falar e depois preste atenção para o que... Então os irmãos já podem ver que o Evandro já tem o símbolo da cruz, o símbolo da cruz, que é os cristãos das cruzadas, se você, como eu já falei, você assistiu os filmes das cruzadas, os que carregam símbolo da cruz, então são falsos cristãos. Os que carregam o símbolo da cruz são falsos cristãos, que pregam outros evangelhos, tá certo? Isso de fato você pode ver o que eles pregam. Vamos lá. Eu vou comentar e julgue, veja o que realmente está de acordo com a Escritura. Eu nasci no fogo, na sã doutrina, e estou procurando guardar até hoje. A sã doutrina, cara, não é nada mais, nada menos do que a santificação do espírito, da alma e do corpo. Bom, então veja, que o Mauro já começa dizendo que a sã doutrina é nada mais, nada menos do que a santificação do corpo, da alma e do espírito. Quando você fala sobre o assunto santidade, é uma das doutrinas que compõe a sã doutrina. A sã doutrina é um conjunto de regras, de princípios, de doutrinas que estão contidas na Escritura, que tem como objetivo moldar o caráter de uma pessoa, de um cristão, fazendo com que ele se torne cada vez mais um cristão autêntico, de fato, genuíno, transformando, moldando, ensinando ao... Então você veja que ele não fala, que a santificação que faz o cristão, se tornar mais santo, mais ainda, A santificação nos faz se tornar mais santo, mais ainda. Então eles não falam muito sobre isso, Olha só, vamos acompanhar. O que fazer, o que não fazer. Então, a sã doutrina não é apenas santificação do corpo, da alma e do espírito. Uma vez que o assunto santificação, que envolve sim corpo, alma e espírito, é uma das doutrinas que compõem a sã doutrina. Tem outras doutrinas que compõem a sã doutrina, inclusive a santificação. Então, como os irmãos perguntaram, cooperador, o que é a sã doutrina? Porque nós que pregamos a sã doutrina, eu prego o evangelho há 20 anos, a doutrina de Jesus, baixa só um pouquinho, Mel, baixa um pouquinho o som aí, eu falo com o meu menino aí. Então o que acontece? Eu, como peguei essa safra, da 96, onde a igreja estava no auge do pentecostalismo, muitos milagres, muitos sinais,
que acontece? Então, essa doutrina é constituída de 3 pilares. Nós não acreditamos, que salvo uma vez, salvo para sempre. Não, essa tese do salvo para sempre é um dogma daquele rapaz lá que criou. Deixa eu tentar me lembrar o nome dele aqui, até fiz um vídeo falando sobre ele. Salvo uma vez, salvo para sempre. Tente me lembrar se você consegue aí. João Calvino? Calvino, obrigado, é Calvino. Então, Calvino, ele trouxe uma ideologia de salvo uma vez, salvo para sempre. E nós, os pentecostais, não acreditamos. Bom, veja só. Bom, amados irmãos, o que o Mauro Souza falou realmente é verdade. O que o Mauro Souza falou é realmente verdade. Foi Calvino, João Calvino, que trouxe essa doutrina de salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, e outras doutrinas que traz confusão entre os irmãos. Tá certo? Então, olha só o que o calvinista Evandro vai falar. Veja só. Quando nós vamos falar sobre alguns assuntos, na verdade sobre qualquer coisa, nós precisamos ter conhecimento sobre isso. E aqui eu estou falando com muito respeito à pessoa do Mauro Souza. Mas quando nós vamos traçar comentários, afirmações a respeito de um determinado assunto, principalmente do que alguém ensina, nós precisamos pesquisar e estudar de fato o que essa pessoa fez, o que ela falou, para que a gente não acabe cometendo um erro de dizer a pessoa falou isso, mas sem ela ter dito de verdade. João Calvino não trouxe uma ideologia, tá? João Calvino não trouxe uma ideologia. Até porque, quando nós vamos estudar a história deste confronto que dura décadas, aliás séculos, entre calvinistas e arminianos, se você for estudar sobre isso, tá? Pesquisa. Pronto, amados irmãos. Então, essa briga de Calvino, e ele fala de Calvino armeniano, não sei o quê, porque, na verdade, a briga de João Calvino era com Lutério. Então, surgiu primeiro o calvinista, contra Lutério, contra a doutrina de Lutério. Depois surgiu os armenianos. São 3, né? Então, a briga dos 3. Lutério, calvinista e armeniano. Tá certo? Então, eu peço aos irmãos que me acompanhem no próximo vídeo que eu vou botar para vocês, mostrando um calvinista explicando melhor como surgiu o calvinismo. Porque o Evandro Ferreira não entende sobre realmente a história do calvinismo, como surgiu. Então, eu vou botar para você o vídeo de um próprio calvinista falando realmente como surgiu o calvinismo, né? Sobre a questão do João Calvino, que foi realmente a briga começou entre João Calvino e Lutério. E essas coisas não me pertencem não, de saber de Lutério, Calvino, calvinista, apologética, tribunacionista, pós-tribunacionista e que não sei o que, isso aí não me interessa, né? O que importa para mim é eu estudar a Bíblia Sagrada, é entre eu e Deus, e não perder tempo, não ficar perdendo tempo com essas coisas lá de fora, de história não sei de quem. Aí vocês perdem tempo de conhecer a sabedoria de Deus da Bíblia, tá certo? Então vamos lá. Se você for estudar sobre isso, você vai ver que partiu de alunos este confronto e não dos, não é verdade. Vamos dizer, não de João Calvino, tá? Não partiu dele este confronto, nem de Calvino, nem de Armínio, de Jacobo Armínio, mas apenas de alunos, que depois eu... Ok, meus amados, então o que ele está falando aqui é uma grande mentira, tá? É uma grande mentira, ele não conhece a história. Mas uma coisa que eu digo para vocês é que há uma grande lenda, tem muitas lendas, como surgiu o calvinismo. É uma grande lenda, um diz que foi assim, outro diz que foi assim,
outro diz que foi assado. Pelo amor de Deus, irmão. Não perca tempo com essas coisas lá, essas coisas aí não. Não perca seu tempo. Leia a Bíblia Sagrada. Procure conhecimento, mistério na Bíblia, tá certo? E você não vai ser envergonhado por esses calvinistas, por essas... Bom, deixa eu parar por aqui, mano. Então ele não conhece a história realmente dos calvinistas. Então eu vou postar o vídeo e o próprio calvinista vai mostrar para vocês, contar para vocês como surgiu realmente o calvinismo e essa briga, essa contenda entre o João Calvino e Lutero, ok? Então é muita lenda sobre como surgiu o calvinismo. Um diz uma coisa, outro diz outra. Vocês vão ficar louco, doido, vão ficar doido. Então isso aí não importa para vocês. Quem ensina a você é o Espírito Santo. Ouça a voz do verdadeiro pastor, que é Jesus, tá certo? Não é idolatrar esses homens aí não. Lutero, Calvino, essas doutrinas que eles inventam. Calvinismo, doutrina de Lutero, doutrina calvinista, doutrina pós-tribulacionista. Nada na vida vem fácil. Cresci no interior de Rondônia e passei em 12 concursos, entre eles o... Peraí, vamos... doutrina pós-tribulacionista, doutrina tribulacionista, então isso é uma grande confusão. Então as pessoas andam em confusão. Então as pessoas andam em confusão por causa dessas doutrinas de homens, né? Aí pregam aquilo que a Bíblia não diz por causa de doutrinas desses homens aí. Tá certo? Então siga somente a Bíblia. Jesus falou, examinai as Escrituras. Não é saber das histórias de ninguém aí não. De ninguém aí fora não. Tá certo? Por isso que passam vergonha. Por isso que pregam heresia. Porque a própria Bíblia é que vão envergonhar esses hereges, essas seitas, tá bom? Essas seitas calvinistas, tá? Acompanhe, irmão, acompanhe o vídeo que eu vou postar depois desse, porque é muito incrível que você vai ver, importante, para que vocês se acordem para essas seitas adventistas. Essa seita calvinista, ok? Esses canais calvinistas, os canais calvinistas, Rosa de Saron, Eric Ribeiro, esses canais que diz que você não precisa fazer nada para ser salvo. Não é das obras, não é que não sei o que. Caiam fora, não acreditem nessas pessoas não. Leiam a Bíblia vocês mesmos, tá certo? A lei de Deus, os mandamentos de Deus, o ensinamento de Deus está na casa de vocês, certo? Vamos acompanhar aqui um pedaço. Apenas de alunos, que depois eu posso trazer um vídeo aqui para vocês, trazendo informações a respeito disso. Hoje eu quero apenas me focar em algumas coisas que o Mauro vai falar. Aliás, o pastor Reiner tem uma série de lives sobre esse assunto, onde ele vai falar, inclusive... Pronto, aqui falando em questão do Reiner, né? O Reiner, o canal é desse modelo, o Reiner, ele diz que não existe batismo, esse batismo nas águas. Ele diz que não existe isso aí. Ele explica de uma forma diferente, irmãos. Se acorde para esses hereges da plataforma. O próprio Reiner não acredita nesse batismo nas águas. Ele explica de outro jeito como é o batismo. É muita loucura desses homens aí, das teologias, que querem ser melhor, que querem ensinar ao próprio Deus, tá certo? Depois eu vou trazer o vídeo do Reiner, nós entramos nesse tema, sobre o batismo, que ele não conhece nada sobre questão de batismo na Bíblia Sagrada. E a gente vamos usar o próprio texto que esses calvinistas usam, ok? Nós vamos usar o próprio texto que esses calvinistas usam e eles vão passar vergonha diante da Bíblia, tá bom? Bom, amados irmãos, vocês acompanhem, que a gente vamos dar continuidade desse vídeo aqui todinho e vamos ver os textos que o Evandro Ferreira usa para criar uma doutrina de Satanás,
aonde as pessoas, mesmo pecando, mesmo cometendo alguns pecadinhos, vai ser salvo, porque foi eleito, porque foi predestinado. E essas pessoas que foram predestinadas, que viveram em pecados, em pecadinhos, né, cometer alguns pecados, vai ser salvo. Olha só, amado irmão, a doutrina de Satanás, ok? No céu não entrará pecador. Todos aqueles que foi pego de surpresa no pecado, não irá subir para o céu. Essa que é a verdade pura da Bíblia Sagrada, e não do homem, não do João Calvino. Todos aqueles que for pego de surpresa, que aceitaram a marca da besta, muitos vão ser pegos nos seus pecados. Então, nenhum homem pecador que cometeu seu pecadozinho e foi pego de surpresa quando Cristo vier, não vai ser salvo, não. Porque muitos dos eleitos vão deixar de ser eleitos porque vão se amedrontar, vão ter medo, né? Vão ter medo do sistema, da marca da besta, e vão aceitar a marca da besta. Muitos dos eleitos vão deixar de seguir ao próprio Deus. Depois nós vamos entrar nesse assunto bíblico. Tudo que eu vou falar e pregar é tudo vindo da Bíblia Sagrada, e não de homem, não de história lá de fora, que são mistérios tremendos que esses homens aí não mostram para vocês. Tá certo? Então não perca, porque nós vamos começar pelo Velho Testamento até o Novo, sobre a questão da salvação. O que você tem que fazer realmente para ser salvo até o fim, tá? Para você ser salvo até o fim. O que você precisa fazer? Porque salvo, nós já recebemos a salvação. Nós somos limpos pela palavra, mas nós não estamos limpos totalmente, né, assim, de totalmente perfeito, não. Nós estamos caminhando, né, sempre para a perfeição, sempre a cada dia ser perfeito diante de Deus. Então nós caminhamos para ser perfeito, né, até nós alcançar a perfeição eterna. Nós seremos perfeitos para sempre. Não haverá pensamentos de pecado, não. Nós seremos perfeitos quando Cristo vier. Enquanto isso, nós temos que obedecer a Jesus. Nós temos que ser perfeito como o Pai é. Nós temos que ser santo como Jesus é. E ponto final. Quem é o diabo para dizer que eu não sou santo? Quem é o diabo para dizer que eu não sou perfeito? Ele não é nada. Ele é um derrotado. O diabo é pedra de tropeço para muitos. O diabo é pedra de tropeço para muitos, que são esses canais aí, que são usados pelo Satanás, em dizer que não existe ninguém santo, que não existe ninguém perfeito. Então, esses são os que seguem a Satã. Então, vocês têm duas coisas a fazerem: ou obedecer à voz do seu pastor verdadeiro, que é Jesus, ou a desses homens aí, desses teólogos, desses da teologia. Você decide a quem você obedece. Se é realmente a Jesus, o verdadeiro pastor, a voz, ou desses homens aí, dessa doutrina de homem. Ok? Então, Jesus mandou nós ser santo e ponto final. Jesus disse que é para nós ser perfeito e ponto final. E como é ser perfeito diante de Deus? Como é ser perfeito diante de Deus? Andar perfeito diante de Deus? Como é? Então, esses canais não ensinam a vocês. Porque Abraão, ele andou perfeito diante de Deus e se tornou o pai da fé. Olha só que incrível. Então, tudo isso você vai conhecer sobre questão da salvação. A salvação, ela é por obra, por fé e obra ou não? Porque é exatamente esse ponto que esses calvinistas, eles não entendem. Eles querem contradizer a própria Bíblia. Então, a melhor resposta sábia diante da Bíblia é o seguinte: que nós, verdadeiro cristão, seremos salvos pela fé
pela fé e obra. E ponto final. Que história é essa de dizer que não é pelas obras que nós vamos ser salvos? Irmão, presta atenção à doutrina de demônio que esses canais ensinam, como Rosa de Saron e esses daqui, que são calvinistas. Calvinista. Que história é essa em dizer que nós não seremos salvos pelas obras? Isto é uma doutrina de Satanás, porque a Bíblia diz que é pela fé e obra, pela fé e obra que nós seremos salvos. E ponto final. Então nós temos que seguir a fé e a obra até o fim. Temos que perseverar nas obras que Deus deixou para nós praticar até o fim, ok? Então a verdadeira resposta sábia é que nós seremos salvos pela fé e obra. A fé por si só não vai salvar ninguém. E as obras por si só também não vai salvar ninguém. Porque tem muitas pessoas que praticam obras boas, mas não têm fé em Deus. Não praticam as obras de Deus que Deus deixou. Bom, irmão, eu vou deixar esse mistério para trazer em um vídeo mais grande sobre o tema, sobre a salvação, pela fé e obra. Essa é a nossa perseverança de nós conquistar a nossa coroa até o fim. Ok? Então não esqueça, quando nós recebemos Jesus, nós já recebemos a salvação. O reino de Deus já está dentro de nós e nós temos que cuidar da nossa salvação. Claro que nós temos que cuidar. Como assim, irmão Roberto? Praticando os mandamentos, que é as obras que Deus deixou. Ok? Então, sobre questão do predestinado por Deus, você só saberá os predestinados que vão vencer até o fim, vão perseverar praticando as obras de Deus. Vocês só vão ver no dia do tribunal. Ninguém pode bater no peito. Eu já sou salvo para sempre. Eu já sou salvo para sempre. Ninguém pode bater no peito dessa forma, não. Apenas cada um tem a certeza da sua salvação. Cada um tem a certeza, ok? Mas bater no peito, eu sou salvo para sempre. Isso é uma doutrina, né, que os calvinistas inventaram. Então, como a Bíblia diz, não confie no homem como seu braço direito, a ponto de você botar a mão no fogo por esse amigo, por esse... Então, é o que eu quero dizer para você. Então, quando alguém diz, eu sou salvo para sempre, não confie no homem. Nós só saberemos realmente quem foi predestinado é somente no dia do tribunal. Ok? Então, esses são pessoas orgulhosas que já diz o seu destino, já está salvo para sempre. Mesmo que peque, vai ser salvo, porque ele está dizendo que já está salvo para sempre. Olha só, amado irmão, a doutrina de Satanás. Então, o que eu digo a vocês é que cada um tem a certeza, né, da sua salvação, como diz o apóstolo Paulo. Mas eu não posso bater no meu peito. Eu já sou salvo para sempre. Eu já estou predestinado. Cococó. Não acredite, não confie no homem dessa forma. Nós só saberemos quem realmente foram os predestinados no dia do juízo. Essa que é a pura verdade. Essa é a pura verdade. Tá bom? Então, persevere até o fim, praticando a santidade e as obras de Deus até o fim. Ok? Que Deus abençoe a todos vocês e nós vamos acompanhar esse vídeo aqui completo, porque nós vamos pegar os textos bíblicos que ele usa para essa doutrina, né, de Satanás aí, porque eles falam a mentira em cima da verdade. É aterrorizante a doutrina dos calvinistas, amado irmão. É cada calvinista, sabe? Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, tá bom? Deus abençoe a todos e até mais. Deixa eu ver aqui os comentários.
Então tá aqui, deixa eu ver, meu irmão, infelizmente nem todos entendem esse assunto. É igual ao tal livre-arbítrio. As pessoas pensam que podem escolher. Olha só o comentário da Rosa de Saron, a calvinista. Veja só o comentário da Rosa de Saron, calvinista. Né? Pessoas pensam que... meu irmão, infelizmente nem todos entendem esse assunto. É igual ao tal livre-arbítrio. As pessoas pensam que pode escolher, se não está, né? Se não está, aqui ela escreveu errado aqui, se eu não me engano aqui tem né? Está nas mãos de Deus. Já está nas mãos do diabo. Quem está nas mãos do diabo, kkk. Então, você veja que a Rosa de Saron, ela é uma calvinista, mente calvinista. Então, olha só. Então, Rosa de Saron, ela não acredita no livre-arbítrio, porque na Bíblia existe o livre-arbítrio, que eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês de onde começou o livre-arbítrio. Tá certo? Então, Rosa de Saron, ela aprende muito na cabeça de nas histórias lá de fora, do histórico, que não sei o quê. Então, o livre-arbítrio, claro que ele existe, o livre-arbítrio. E nós vamos começar lá de Gênesis e depois vamos passar mais na frente aonde Deus bota esse livre-arbítrio para o seu povo. Isso eu vou provar para você. Então, tá aqui os grupos dos calvinistas, Rosa de Saron. É por isso que os canais crescem deles, porque eles pregam outros evangelhos. Eles contradizem a própria Bíblia Sagrada. São esses grupos aqui que seguem o Evandro Ferreira, o calvinista, e apoia. Está aqui para vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui, quem está mais aqui. Pronto. Que Deus, irmãos, abençoe a todos vocês e sacode para os falsos cristãos. Sacode para os falsos cristãos. Os cristãos do outro sistema, né? Como vocês estão vendo aqui. Cristão que prega outros evangelhos por causa de coisas lá de fora. Tá certo? Então essas pessoas, amado irmão, essas pessoas estão fugindo da Bíblia. Eles não aceitam tudo que está na Bíblia, assim como a Rosa de Saron, esses grupos aí calvinistas, ok? Então, Deus abençoe a todos e até mais. Continue no meu canal, porque você vai aprender coisas que esses homens calvinistas, pastores, não mostram para vocês. Então, eu vou mostrar os mistérios da Bíblia e vocês vão se acordar para esses canais que pregam outros evangelhos, tá certo? Tem muitos irmãos aí que estão mostrando verdade tremenda da Bíblia. Mas essas pessoas, eles querem escolher o que é certo ou errado da Bíblia, como a Rosa de Saron e esses grupos aí calvinistas, ok? Até mais. Deus abençoe a todos. Fica na paz.